Hoje o nosso assunto é do capítulo 25 do Evangelho, como está ali. O capítulo 25, ele fala do buscai e achareis. E mais especificamente do item, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, quando eu fui preparar esse tema, né, a gente fica refletindo muito, né, quem está aí há muito tempo na casa, né, a nossa casa fez dia 23 de março, 22 anos de fundação, mas, enfim, o estudo de muitos vem há muito mais tempo que isso, né. Então, a gente sempre fica pensando, o que mais a gente pode oferecer para a comunidade? O que mais a gente pode ter para poder auxiliar, né? Então, a nossa casa hoje, ela trabalha com a palestra, a gente tem o passe, nós temos o grupo das cegonhas, que auxilia as mães, nós temos a biblioteca, que empresta livro para nos instruir, nós temos um grupo que distribui cestas básicas, nós temos a evangelização infantil, nós temos os grupos de estudos, nós temos o tratamento de cromoterapia, o passe em maca, nós temos os atendimentos espirituais, os atendimentos fraternos. Então a nossa casa, de certa forma, ela já desenvolveu inúmeras possibilidades de auxílio. E sempre fica aquela sensação, o que mais, né? Mas o evangelho que nós vamos trabalhar hoje, ele veio há 2000 anos, né? Cristo trouxe ele para nós. E ele já falava, ajuda-te e o céu te ajudará. E naquela época, as pessoas tinham menos instruções, menos possibilidades, não tinha casa espírita, não tinha tantas outras casas que trabalham esse auxílio espiritual para as pessoas. Então, o que a gente entende? Que o busca-te, né? Ou ajuda-te, ele é uma caminhada individual. Ele é uma caminhada, por muitos momentos, solitária. Que eu preciso entrar lá dentro de mim, para então saber como que eu posso me ajudar, o que eu quero buscar. E nesse sentido, olha que interessante, até eu vou ler uma mensagem que veio hoje, nós temos aqui o Passe em Maca, que ele é um trabalho que a gente faz para acompanhar as pessoas que estão em atendimento, e veio uma mensagem bem interessante, que casa com o nosso tema de hoje. Veio uma mensagem psicografada que diz assim, irmãos de caminhada, busca dentro de ti, todo recomeço está em ti. Fora de nós, encontramos os desvios do caminho. Todo aquele que é seguro de quem é, sabe aonde quer chegar. Então, a grande receita é conhecer a ti mesmo. A grande máxima é aplicada nesse ensinamento, conhece-te a ti mesmo. Então, para a gente ajudar-se, muito importante é conhecer-se. Porque às vezes eu quero buscar algo, mas o que eu quero mesmo? Então fica essa pergunta, né? Então lá no Evangelho, fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará. Então ele fala assim, pedi e se vos dará, buscai e achareis. Bate a porta e vos abrirá, porque tudo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então aqui mostra, né, que o Pai nunca, né,
vai nos dar uma pedra, uma serpente, quando nós estamos com fome, né? Então ele sempre irá nos olhar, ele sempre irá nos acolher. E nesse sentido, então, é muito importante, né, que desta passagem a gente vai tirar 3 partezinhas muito importantes, que é pedir, buscar e bater, que representam as respostas como obter, achar e abrir, tá? Então, depois de pedir, existe o esforço individual de buscar e bater a porta. Então, não basta apenas pedir, tem que buscar e bater a porta, ou seja, temos que fazer a nossa parte. Então, muitas vezes, o que acontece? Lá nas nossas reflexões, nós pedimos. Então, o pedido ele pode ser mental, o pedido ele pode ser verbal, mas o buscar e o bater a porta, ele requer um movimento, ele requer uma ação. Ele requer que a gente faça algo, que a gente, então, faça a nossa parte. Então, nessa busca, muitas vezes, lá no pedir, né, o que pedir? Muitas pessoas orgulhosas, egoístas, falam assim, por que eu preciso pedir? Por que pedir é o primeiro passo? Tá? Por que as pessoas muitas vezes falam, mas se Deus sabe das minhas necessidades, por que eu preciso pedir? Então esse geralmente é o discurso daquele que muitas vezes não quer refletir, ou não quer dar o braço a torcer, ou que se sente muito orgulhoso para dizer, olha, eu preciso, eu necessito. Porque quando nós vamos pedir algo, primeiro, para pedir, você sabe o que você está precisando? Então essa é a reflexão. Então muitas vezes Deus sabe o que a gente está precisando, mas eu sei o que eu estou precisando? Essa é uma outra pergunta que a gente precisa fazer. Por isso que nessa psicografia ela fala, olhe para dentro de você. Ele diz bem isso, ó, todo recomeço está em você. Então, quando eu preciso pedir algo, isso faz com que eu olhe para mim, olhe quais são as minhas reais necessidades. Então, me faz refletir, me faz olhar para mim, para que eu realmente saiba o que eu vou pedir. Então, muitas vezes, nós temos aqui o atendimento, né? Atendimento fraterno, atendimento espiritual, e essa palestra ela é justamente para elucidar um pouco esse passo a passo do atendimento que nós oferecemos para a comunidade para ajudá-la. Mas para nós podermos ajudar, há necessidade de fazer a ficha, né? De fazer uma conversa. Muitas vezes a gente pergunta assim, mas qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua queixa? Por que você quer fazer uma ficha? É porque eu sinto que eu tenho uma missão, eu não sei o que eu vim fazer, eu queria saber o que eu tenho que fazer nesse planeta, o que eu vim fazer nessa encarnação. Quem nunca se questionou em relação a isso? Meu Deus, o que eu vim fazer nessa vida? O que eu tenho que fazer nessa vida? Né? Veja que é uma pergunta ampla, né? Então, muitas vezes, a gente pergunta algo que muitas vezes não tem aquela resposta específica, né? E para isso, tem uma outra partezinha do Evangelho que eu vou ler para vocês, quando é o que eu devo pedir, tá? Daí ele fala assim, que do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, né? Esse ajuda-te que o céu te ajudará. O que significa isso no sentido moral, tá? Pedir a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. Vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e nunca vos serão recusados.
Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que sofrereis serão a punição do vosso orgulho. É este o sentido das palavras do Cristo quando ele fala: buscai e achareis, batei e vos abrirá. Então, muitas vezes, os nossos pedidos, eles não conseguem ser alcançados porque muitas vezes a gente pede coisas que são um pouco impossíveis, né? Ou às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Então, muitas vezes a gente precisa pedir exatamente o que está aqui. Nós precisamos pedir iluminação para o nosso caminho, força para que a gente consiga se manter, né, dentro da nossa busca, dentro dos nossos ideais, que nós tenhamos aqui a companhia, né, do nosso anjo, dos nossos guias, que nos servirão de instrumentos de inspiração, de intuição. Então, muitas vezes, o que pedir? Eu sei o que eu quero? Então, essa é uma pergunta importante. Quando eu vou pedir uma ajuda, né, as pessoas vêm para casa: o que eu estou precisando de ajuda? Então, muitas vezes, a espiritualidade, vocês vão ter respostas prontamente, mas muitas vezes a pergunta, né, o pedido, ele é muito, muito amplo, ou não está de acordo com aquilo que a gente realmente precisa solicitar. E num terceiro ponto, então, toda vez que a gente então faz um pedido, é isso. No primeiro momento, então, a gente precisa fazer uma reflexão. Então, toda vez que eu fiz ficha ali do atendimento, que eu vim pedir um atendimento espiritual para casa, primeira coisa, o que eu vou pedir? O que eu estou precisando resolver? Que situação da minha vida eu preciso de auxílio da espiritualidade? Então, isso me faz refletir. Isso me faz olhar para a minha, Rose, a Rose na relação com seus familiares, a Rose na relação com o trabalho, com os seus amigos, a Rose na relação dela consigo mesma, com a espiritualidade. Então, o pedir também vai fazer com que a gente olhe, reflita, olhe para dentro de nós e faz com que a gente também pratique a humildade. Então, às vezes eu falo: as pessoas sabem que eu preciso de ajuda, por que elas não me ajudam? Por que eu tenho que pedir? Veja essa imposição, que é o que? É o orgulho falando. Então, quando eu falo que eu preciso de algo, é quando eu fiz isso, eu refleti, eu sei agora o que eu quero, então eu vou estender a mão: olha, eu preciso de ajuda. E os céus me ajudarão. E aqui sempre o que eu vou pedir, né? Então, só para finalizar aqui essa partezinha das nossas reflexões. Bom, buscar a porta, buscar e bater a porta significa movimentar-se, né? Hoje vocês fizeram um movimento, vocês vieram aqui para a FEAC, né? Então está representado ali embaixo. Então, muitas vezes, buscar auxílio, pedir e fazer a sua parte é se movimentar. Então, vocês vieram para cá. Aqui também tem representado, então, a oração, o evangelho, que são algumas orientações que também a gente passa, né? Então, muitas pessoas vêm para casa e elas perguntam: mas por que eu vou lá solicitar um atendimento espiritual? Então, eu vou lá fazer um pedido de auxílio e muitas vezes eu preciso frequentar a casa durante 6 semanas, né? Muitos de vocês já passaram por isso e muitos vão passar, enfim. Então, aqui eu vou só mostrar para vocês, então, por que existem essas etapas, tá? Das 6 semanas. Essas etapas, na verdade, é o movimento que cada um tem que fazer.
Então, além de pedir, é necessário eu me movimentar para o meu tratamento, para eu conseguir fazer, né, ou me conectar para que a equipe espiritual possa me auxiliar. Então, o nosso atendimento ele acontece durante 6 semanas, durante a palestra. Então, quando a pessoa está no atendimento, ela vem aqui, ela assiste a palestra, ela está dentro da sintonia da casa. E lá tem a equipe dos médiuns, a equipe que faz o atendimento, que está, então, atendendo essas pessoas. Então, essas pessoas, nós estamos todos dentro de um campo de proteção, um campo preparado para esse dia de atendimento. Quando nós pedimos para a pessoa fazer as 6 semanas, então toda semana ela tem que fazer um movimento, né? Ela tem que lembrar que ela vai para casa, ela vai trazer a fichinha, ela vai assistir a palestra, ela vai tomar o passe, ela vai trazer a água. Então toda semana ela lembra o compromisso que ela tem com a sua busca, com aquilo que ela veio pedir. Porque senão as pessoas vêm aqui, pedem alguma coisa e somem, como acontece muitas vezes. Muitas vezes numa terça-noite a gente faz 10, 12 fichas de atendimento. Na semana seguinte, que é a primeira vez que a pessoa tem que começar o atendimento, vem 8, quer dizer, 4 já abandonaram o barco na primeira semana. Então, a questão de vir semanalmente também é se empenhar pela sua busca, né? Então, nós não temos como acontece, né, num tratamento normal da medicina tradicional, de dar lá, vou prescrever para você algumas cápsulas, nós não temos cápsulas para tratar a alma ainda, né? Nós não temos aqui um raio-x para ver como é que estão os chakras, como é que está ali, como é que você foi em vidas passadas, né? Então, nós dependemos do quê? Do movimento da pessoa, do empenho da pessoa para o seu tratamento. A palestra, então, por que a gente aconselha as pessoas a assistirem a palestra? Porque a palestra, nessas 6 semanas, vai trazer informações, conhecimento, é uma forma dela se sintonizar com a casa, depois ela vai tomar o passe, né? Porque muitas vezes quando nós pedimos algo e nós queremos fazer um movimento para melhorar algo na nossa vida, muitas vezes nós temos energias contrárias, aquelas energias que muitas vezes querem nos impedir, né? Que interferem muitas vezes na nossa vida. Então, quando a gente vem para a palestra e para o passe, muitos de vocês vão trazendo essas energias junto e elas também são atendidas, elas também recebem a energização durante o passe, né? Então, muitos amiguinhos aí que são trazidos nesse dia. E a casa é preparada também para recebê-los. Que mais? Água fluidificada. É o dia que a pessoa que está em atendimento e toda a comunidade pode trazer a água para energizar. Leva a água junto na sala do passe e nesse momento essas águas também são energizadas. Então a gente chama de água fluidificada para vocês consumirem durante a semana. Que mais? Instruções e rotinas sobre as práticas, né? Então a pessoa que está em atendimento, ela recebe todas as instruções para que ela possa, durante a semana, fazer oração, meditação, evangelho no lar, colocar o pé na terra, trabalhar a respiração. Mas para que tudo isso? Esse é o meu tratamento diário. E não é algo para a gente fazer só durante o atendimento. São práticas que eu posso começar a fazer e torná-las rotina para a minha vida. São práticas que vão me conectar diariamente comigo mesmo, com o meu anjo da guarda, o meu guia, com a equipe espiritual, com Deus. Então é um reconectar-se, é um religar-se com as energias benfeitoras. Aí nesse meio tempo ainda nós temos, para as pessoas que estão em atendimento, a gente faz o passe em maca.
para reorganizar o centro de energia, que nós chamamos de chakras, e caso haja necessidade, depois de passar pelo atendimento espiritual, a pessoa ainda é encaminhada para a cromoterapia. Então vejam, a pessoa vem, faz um pedido, mas existe ali a necessidade dela fazer um movimento. O movimento é fazer as práticas diárias, o evangelho, vir para a casa espírita, né? Que é bater a porta e ela se abrirá, né? Veja que a nossa porta é bem grande, então tem bastante espaço para receber muitas pessoas. Então esse é o movimento que a gente pede. Então ajuda-te que o céu te ajudará, ele faz isso. Primeiro é o pedir, saber o que eu quero. Depois é o buscar. E o bater a porta significa o buscar, e o bater a porta é um movimento que eu preciso fazer para que as coisas aconteçam na minha vida. Então o pedir, às vezes ele está só na mente. Então eu peço, mas o que eu faço? Qual é o movimento que eu faço para obter essas dádivas? Por isso que o atendimento espiritual, ele tem essas etapas, para que a gente tenha um compromisso comigo mesmo, um compromisso com aquilo que eu estou buscando. Então a casa sempre está aberta, né? A casa sempre traz muitas possibilidades de poder auxiliá-los. Mas o movimento, o estar aqui, o praticar no dia a dia as orientações, esse tem que ser de vocês. Então, essa é a questão do nosso atendimento e é o que eu queria esclarecer essa noite para vocês, né? Então, esse tema está muito ligado com as atividades que a casa oferece para vocês. E aí, gente, toda vez que nós buscamos por algo novo, algo antigo fica para trás, né? Mais ou menos isso. Quando a gente, às vezes, quer colocar roupas novas no guarda-roupa, aquele guarda-roupa está, às vezes, entulhado, então eu tenho que tirar as coisas antigas para dar espaço para o novo, né? Então, eu acho que esse tema também está muito envolvido com a nossa semana. Essa semana é a semana da Páscoa, né? Então, a semana da Páscoa, o que a gente comemora, que reflexão a gente faz no período da Páscoa? Alguém lembra uma palavra que a gente usa muito na Páscoa é? Partilha. Partilha, ok, mas tem mais alguma coisa? Ressurreição. Renascimento, ressurreição. Muito bem. Então a nossa palestra de hoje, ela também tem a ver com esse tema, porque quando eu quero pedir algo, eu quero mudar algo, é porque eu quero que algo na minha vida fique para trás. Por isso que fala, algo tem que morrer para algo novo nascer, tá? Então isso tem muito a ver, então, com a Páscoa, né? Uma parte de nós morre e uma parte renasce, abre espaço para o novo. Então o atendimento, ele também faz isso. Abre espaço para novas possibilidades. Para a gente, às vezes, deixar para trás aquilo que não serve mais, aquilo que não nos faz bem, e para que renasçam dentro de mim novos pensamentos, sentimentos, novas possibilidades, tá? E aí, como é a semana da Páscoa, para finalizar o tema de hoje, tá? Não deu para ler aqui, eu vou colocar assim: Páscoa é um momento de renascer, seja para um novo modo de vida, seja para um novo amor, uma nova amizade. Se existe algo que não está bom, por que não parar, recomeçar e renascer para a felicidade? Então, assim eu vou encerrando hoje. Não foi uma palestra muito longa, mas o nosso recado hoje era para realmente todo mundo entender
a importância do atendimento espiritual, quando muitas vezes a gente vem para casa pedir algo, né? A gente quer ajuda, mas a ajuda ela vai ser canalizada e focada para aqueles que se movimentam, aqueles que se ajudam, aqueles que se empenham. Então, todo esse movimento que nós fizemos para dar essa possibilidade para vocês, é porque realmente nós já passamos por muitas etapas, já buscamos muito auxílio e tivemos muitos colegas, né, para nos auxiliar. Mas sem o movimento, sem a dedicação, né, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente está pedindo. Tá? Então, que a gente possa refletir sobre isso durante essa semana,